A relação inteligência socioemocionais e escola não é uma relação fluida, segundo o meu ver. É uma relação que não está resolvida. A escola abriu as portas para os socioemocionais há alguns anos, como eu já disse, mas me parece que ainda abrindo as portas, não deixou entrar ela da maneira que ela é, do jeito que ela é. Quando a gente vê programas de socioemocionais nas escolas, eu fico curioso, né? Porque ao final das contas parece que socioemocionais fosse um guarda-chuva que inclui tudo. Inclui empreendedorismo, inclui sustentabilidade, inclui pensamento crítico. E eu sinto, vamos ver se a Célia concorda comigo, que a gente precisa de uma definição um pouco mais clara de que chamamos socioemocionais. Porque chamar tudo de socioemocionais é meio como não chamar nada de socioemocionais, né? Eu acho que empreendedorismo é uma coisa e inteligência socioemocionais é outra coisa. E que atitude sustentável é uma coisa e inteligência socioemocionais é outra coisa. E eu sinto que não, que no mundo escolar é meio todo chamado do mesmo, como se fosse sinônimo de tudo aquilo que não é cognitivo. Eu tive a oportunidade de conhecer uma grande escola que pegou algumas aulas, quando houve aquela mudança de filosofia, que as aulas de filosofia não eram mais obrigatórias, que pegou o educador de filosofia e atribuiu a ele aulas de socioemocional. Né? Mas, ok, né? A gente para, conversa e fala, bom, né? Se você tem esse momento para socioemocionais, então vamos trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Mas eu acho que é importante, fico muito feliz que tem essas pessoas assistindo que estão com essa preocupação. Isso é importante, porque hoje em dia, né, como eu sempre falo, em qualquer escola que a gente procure, ninguém vai dizer que não trabalha com socioemocionais. Mas a gente já tem uma experiência em trabalhar com socioemocionais, muitas vezes vê que é uma... eu não diria que é uma propaganda enganosa, não é, porque as escolas efetivamente estão se esforçando muito, e eu acho que esse esforço tem que ser muito valorizado, mas eu acho que juntos a gente pode encontrar uma forma de efetivamente trabalhar com socioemocionais, não porque o meu concorrente ou do lado está fazendo isso, mas porque nós acreditamos que isso é fundamental no desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu acho que essa que tem que ser a premissa. Na verdade, os conteúdos, né, que a gente trabalha na escola, eles estão postos, né, que eu digo que é o conhecimento adquirido pela humanidade, que é um direito dos estudantes, que é um direito de todos nós a termos acesso. E isso a escola faz, ela sempre fez isso, né? Mas isso é extremamente importante, é um direito de cada um dos estudantes, é um direito de todos nós. Porém, isto só não é suficiente. Por quê? Eu gosto muito de imaginar, né? Quando eu imagino eu sempre brinco muito, né, com os professores, principalmente, porque eu acho que os jovens já estão com isso um pouco mais claro, que o problema, quando ele se apresenta na vida, ele não se apresenta dividido em disciplinas. Quando um problema se apresenta, eu não posso olhar para o problema e falar assim, nossa, a matemática, a física, a química, a história, a geografia, o problema se apresenta. Se eu não tenho este outro lado desenvolvido, que é aí que eu acredito que sejam essas competências, né, as competências socioemocionais ou inteligência socioemocional, é que me permite fazer uma ligação, né, dessas coisas que eu aprendo na escola, que eu consiga contextualizar, que eu consiga dar a devida importância, o como atuar, lembrar que existe, o que está envolvido nesse processo, nesse problema. Ou seja, me permite atuar, né, frente a esta questão de uma maneira não apenas porque eu tenho um conhecimento acumulado, porque eu sou antigamente, né, como era uma enciclopédia, ou que eu seja um Google da vida. Não, porque cada vez mais, o meu filho brincava muito comigo, quando ele era muito pequeno, ele já brincava comigo, ele falava, eu sempre soube que você foi boa aluna, também na sua época tinha 10 anos menos de conhecimento, quando ele tinha 10.
né? Esse conhecimento que eu digo em termos de conteúdo, ele está completamente disponibilizado em qualquer gadget que a gente tenha por aí, qualquer um. Na verdade, eu fiz um pequeno erro aqui. Eu não estou falando conhecimento, eu estou falando a informação. Porque o conhecimento, para o conhecimento, eu já preciso da socioemocional. A criança na educação infantil, antes dela aprender a escrever, formalmente, ela desenha. E o desenho contém uma possibilidade de desenvolvimento de criatividade na criança tão ou mais do que quando ela adquire a língua formal, né, com bastante substância, né, que aí sim ela pode, né, exercer muita criatividade em cima da língua escrita. O Brasil hoje é uma democracia de baixa intensidade, em diversos níveis de opressão. Tal dificuldade lança para dentro da escola desafios de comportamento e valores. Exemplo, direitos humanos. Quais as ferramentas e tecnologias sociais devemos priorizar para implantar o projeto pedagógico da escola que desenvolva competências socioemocionais? Ceciliano, a gente tem um primeiro movimento que acho que é fundacional da abordagem que o Vivagy está se propondo das inteligências socioemocionais, que tem a ver com o diagnóstico, né? Com a percepção que a gente tem que os programas socioemocionais que entraram na escola entraram mais para dizer como tem que ser as coisas do que para observar e diagnosticar como é que estão sendo as coisas. As escolas agora elas estão percebendo, de um tempo para cá, que a escola faz parte da sociedade, né? Efetivamente. Porque, obviamente, que a gente sempre soube que sim, mas efetivamente. Sabe por que às vezes causa esse conflito, esse choque que você percebe, que nós, todos educadores, percebemos? Porque nós fazemos da escola um ambiente de tal forma protegido e já pré-datado de tudo que tem que ser feito, e aí sim, praticamente homogeneizado para todas as realidades. Eu não levo em consideração a realidade na qual aquela escola está inserida, e aí eu quero que aconteça. Então, sempre foi desta forma. E nós nos esquecemos de um pequeno detalhe, que é o maior detalhe, que quando eu trago o meu estudante para o protagonismo efetivo, o que eu falo de protagonismo efetivo? Eu olhar para ele, eu fazer com que ele seja efetivamente o sujeito da ação e que ele, né, junto comigo, com os outros educadores, né, que são os mais velhos, digamos assim, hierarquicamente falando, né, e não os donos da verdade ou os detentores do conhecimento, não é isso. Eu trago ele para junto, para que nós junto criemos a escola que nós desejamos. E a hora que eu crio essa escola que nós desejamos, esses estudantes vão estar mais prontos para ir para um mundo e ajudar a criar esse mundo que eles desejam.